Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro desta manhã com os ouvintes que se dispõem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola porque eleva. Faze luz no nosso entendimento e dá-nos condições de alcançarmos também aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo, ainda se mantêm distanciados dos ensinamentos do teu Evangelho. Amigos ouvintes, nosso fraternal bom dia. Bom dia para você, Luiz Gabriel. Bom dia para você, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. Ao nosso prezado ouvinte Pablo da Vila Nova, avisamos que a resposta à sua pergunta sobre regressão a vidas passadas será ouvida no final deste programa, que neste momento passa a representar entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão realizou com também nosso confrade Ademir Beber. Com muita satisfação estamos recebendo uma visita muito agradável aqui no programa Sementeira Cristã, que é a do professor Ademir Beber, da cidade de Toledo, no Paraná. Ele preside naquela cidade o Grupo Espírita Fraternidade e nós vamos colocar o nosso microfone à disposição do professor Ademir para as suas saudações iniciais. Queremos cumprimentar os ouvintes do programa Sementeira Cristã. É realmente uma grande felicidade estarmos na cidade de Franca. Temos a oportunidade também de falar de doutrina espírita. Quais são as atividades desenvolvidas pelo Grupo Espírita Fraternidade em Toledo? Dizendo quando foi fundado, por que foi fundado e as atividades. A atividade essencial da Casa Espírita é a divulgação sempre, da doutrina espírita. E é claro que, em função dos problemas sociais de forma geral, temos desenvolvido a assistência às pessoas mais necessitadas, que é o albergue noturno, a assistência às pessoas na distribuição de alimentos, às pessoas carentes, naturalmente. E mais o essencial que nós fizemos é de levar as pessoas à doutrina espírita através também do programa de rádio, a semelhança que estamos fazendo aqui. Como é que foi fundado o Centro Espírita lá? Sempre teve movimento espírita em Toledo? Diferente da cidade de Franca, Toledo, o movimento lá é muito jovem, é recente. A nossa instituição tem 20 anos de fundação e praticamente podemos dizer que é nesse período que começou realmente a doutrina espírita a alcançar o povo, a comunidade de forma geral. O nosso programa de rádio lá tem 17 anos de fundação e foi nessa época, então é muito, muito recente. Então não se vê casas espíritas na cidade de Toledo antigas como aqui. Mas um povo, no movimento espírita, atuante, o que faz com que a gente, em pouco tempo, tenha uma condição bem melhor do que aqui temos hoje. Há ainda alguma dificuldade? O povo, a sociedade em geral é contrária à doutrina espírita? Como é que é a aceitação do movimento espírita em Toledo? A aceitação é muito boa. Não pode passar pela nossa cabeça, pelo trabalho que a gente faz de assistência, de compreensão e ajuda a todos, não pode passar na nossa cabeça que uma pessoa em sã consciência pudesse combater ou possa vir a combater a doutrina espírita. Então nós não registramos nunca um caso de pessoas
que viesse a prejudicar o nosso movimento. Até porque nós estamos trabalhando e auxiliando a todos. E a esses que muitas vezes têm uma atitude contrária ao bom tom, ao que a doutrina espírita, ao que a doutrina cristã demonstra ou propõe que a gente tenha, né? São pessoas a quem nós precisamos compreender e tolerar. Então a doutrina espírita, ela vem para informar, para auxiliar, e quando nós beneficiamos as pessoas, nós não podemos imaginar que o beneficiado se revolte contra o benfeitor. Estaria ele louco ou doente. No campo das atividades doutrinárias, além do programa que você lidera lá em Toledo, que o Grupo Espírita Fraternidade tem tanto capricho, tanto cuidado em executar, quais são as atividades doutrinárias da casa? Eu acredito que são atividades normais de outras instituições. Nós temos atendimento público, reuniões de palestras, o passe, a politerapia, temos as reuniões mediúnicas, que é a reunião de atendimento espíritas em necessidades especiais, temos os estudos, que não pode faltar, é o carro-chefe disso. Se nós não entendermos, procurar conhecer, não se aperfeiçoar cada dia, decai realmente e a doutrina espírita deixa de atingir seu objetivo, né? Então, são atividades, como a divulgação do livro, temos uma livraria espírita, naturalmente nas proporções que tem aqui, mas também temos feiras de livros periódicas, enfim, acredito que não seja diferente de outras cidades. Para quem não sabe, Toledo é uma progressista cidade situada no sudoeste do Paraná. E o trabalho desenvolvido principalmente pelo Ademir naquela região é um trabalho muito intenso, visitando as casas. Como o Ademir vê o movimento regional espírita no sudoeste do Paraná? Acredito eu, Felipe, que com dificuldades não diferente de outras cidades que também tiveram, vamos dizer, que passaram pela juventude do movimento, pela fase inicial do movimento espírita. Então, há sim a necessidade de estudar, de se compreender, de se tolerar. Há dificuldade sim, mas nenhuma dificuldade que não possa ser superada desde que haja boa vontade. Quantas entidades espíritas você supõe que haja na região de Toledo? Em Toledo propriamente, para que os caros ouvintes possam ter ideia do movimento, do tamanho do movimento nosso, nós temos apenas 3 casas atualmente, Felipe. Uma cidade com já passou da faixa dos 100 mil habitantes. Então veja que é bastante diferente das regiões aqui de São Paulo, Minas e Cascavel, por exemplo, que tem 250 mil habitantes, que é uma cidade muito próxima de Toledo, 40 quilômetros de Toledo, tem 17 casas espíritas, mas com 250 mil habitantes. Então são regiões realmente que o movimento está começando, não tem aquela tradição de famílias espíritas que tem na nossa região, na região, aliás, aqui de Franca. Você veio a convite do Movimento Espírita de Franca para palestras na região e na cidade. Como você está vendo o Movimento Espírita na atualidade? Eu acredito que segue o programa normal, o programa que Deus determinou, o programa do crescimento natural para todos nós. E é claro que o povo de Franca tem muito a ajudar o povo do Paraná, do oeste do Paraná. Eu acho que ele está caminhando o seu ciclo normal. Que se não está melhor é por culpa de nós mesmos, que não estamos estudando bastante para entender exatamente a doutrina espírita. Falamos ainda na palestra que felicidade é uma opção. Nós podemos ser felizes se a gente quiser, desde que a gente faça aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. O grande problema da humanidade, de forma geral, é que as pessoas não querem fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É o personalismo que leva-nos a fazer aquilo que a gente quer fazer. E com isso, causamos problemas para a obra e para nós próprios, que devemos retornar ou corrigir os excessos que nós cometemos. Ante a violência que está instalada, principalmente no nosso país, como você vê que o Espiritismo pode contribuir com relação a esse estado de violência no país? Pode contribuir muito, esclarecendo, informando. Há uma questão que nós fizemos ligeira referência ontem na palestra, que é o que consiste a felicidade para os bons espíritos. E Allan Kardec disse que é o conhecimento, o estudo, o entendimento da vida. Eu não acredito que alguém possa cometer uma violência de qualquer natureza quando sabe que a vítima maior será ele. Então, no momento em que as pessoas
são esclarecidos do que realmente é a vida, do qual o objetivo da vida, das consequências que vai acarretar o seu ato, não há uma única pessoa que vá cometer um crime quando saiba exatamente das consequências. Então, o objetivo nosso é informar, é esclarecer. E disse o Cristo: conhecereis a verdade vos tornará livre. Quer dizer, se eu posso ser livre, para que eu vou me tornar escravo por opção? Escravo dos meus próprios atos, dos meus próprios desatinos. Eu posso ser livre. Por que eu vou me acorrentar a um passado culposo e ter que resgatar e sofrer as consequências? Então, os crimes, a violência que existe, é fruto tão somente da ignorância. Quando eles entenderem que somos uma só família, ora, só um louco vai agredir a própria família. Você tocou num assunto, num ponto que é a família. No seu modo de entender, o que é que nós podemos fazer com relação à família? A convivência, os problemas de ordem familiar, eles são próprios da época, de uma época de reajuste, uma época em que nós estamos na Terra para se reconciliar, para se harmonizar. Então é perfeitamente natural que na família haja problemas, porque os problemas pedem solução. E as informações que a doutrina espírita traz, vem trazer-nos notícias de que as reencarnações que ocorrem nas famílias consanguíneas, via de regra, são inimigos de outras encarnações. Então, se nós temos possibilidade de reparar erros do passado, e agora estamos convivendo justamente, e sabemos que estamos convivendo com pessoas com quem nos comprometemos no passado, olha a oportunidade extraordinária que está ao nosso alcance de reparar, de reconquistar, de reconciliar e poder retornar para o mundo espiritual agora de cabeça erguida, né? Então veja que o problema da família, ele existe sim, mas só que esse problema, ele deixa de ser um problema quando nós observamos de forma com maior profundidade. Na verdade, o problema da família é a solução para a nossa paz e consciência, desde que a gente saiba administrá-lo. Algumas pessoas que não entendem o mecanismo da reencarnação dizem o seguinte: ora, mas não é uma estratégia errada colocar inimigos juntos para solucionar problemas? Na verdade, nós sempre somos uma mesma família. E o amor nasce da convivência. Nós não podemos imaginar que nós vamos passar a gostar de alguém sem que a gente descubra, veja nessa pessoa o valor. Então, no momento que há convivência, nós vamos descobrir que essa pessoa tem valores, tem coisas boas nessa pessoa. Nós é que não percebemos. Ele é filho de Deus. Ele tem todas as características que nós temos. Se existe uma antipatia de nossa parte, se somos inimigos, né, ou nos vemos dessa forma, é porque é uma distorção da nossa visão. Nós estamos tendo um problema de ótica. Então, basta que a gente observe melhor, nós vamos ver naquela pessoa Deus. Como é que eu posso me dirigir a Deus, pedir a Deus que me ampare, que me apoie, que me ajude, no momento que eu estou tentando fazer mal ao filho dele, que é o meu irmão, que é o outro? Isso não tem lógica, não tem sentido. Então, quando Deus coloca-nos para convivermos juntos, é para que a gente veja no outro as coisas boas. Não é para que a gente danifique, prejudique o outro. Afinal de contas, Jesus já trouxe as orientações precisas há 2000 anos, que propôs amar-nos uns aos outros. E veio trazer também as notícias, a época já que somos uma só família, somos irmãos. E hoje, com a reencarnação, nós temos a comprovação disso. É como se deixasse a gente sem nenhum álibi, nenhuma justificativa para as atrocidades que temos cometido até hoje. Então, nós e os espíritas em particular, os cristãos e os espíritas de forma geral, não terão justificativa para dizer o porquê não houve, porquê não amou, porquê não compreendeu, porquê não se reconciliou. Ainda nesse campo da família, Ademir, como você encara a missão do pai espírita, da mãe espírita? Nós vemos a missão do pai e da mãe espírita como sendo uma das mais extraordinárias da Terra. Aliás, o espírita é um ser privilegiado na Terra. Enquanto muitas pessoas estão se debatendo para tentar entender a questão dos filhos, dos problemas, a doutrina espírita proporciona a gente, com a ajuda da reencarnação, entender exatamente o que é a importância da educação. Então, o pai espírita e a mãe têm um recurso extraordinário, que é a evangelização infantil, o culto do evangelho no lar, que vai preparando o filho para a tarefa que cabe a ele a desempenhar.
é uma tarefa de grande responsabilidade, porque se nós temos a luz da doutrina espírita, que passa a já não ser uma simples crença, mas uma certeza na imortalidade, na reencarnação, na continuação da vida, nós temos que passar esse equilíbrio, essa segurança para o nosso filho. E sem dúvida nenhuma, se fizer o nosso papel bem feito, serão homens lúcidos, homens equilibrados, que é o que o mundo precisa. Tocando ainda nesse aspecto, possível que um filho seja um espírito mais evoluído, mais maduro que os pais? Sem dúvida nenhuma, é perfeitamente possível. Os pais, a mãe, no caso, eles são os médios de materialização dos próprios filhos. Uma gestação é um período em que o espírito vai materializando, corporificando-se, e eles necessitam de alguém para chegar até a Terra. Então é perfeitamente que tenha maiores condições, e é perfeitamente o que, aliás, me parece até muito comum, até mais comum, serem espíritos realmente endividados, espíritos que se comprometeram gravemente com o passado. Porque quando Deus tem problemas graves com alguém, ou alguém tem problemas graves de débitos no passado, ele vai procurar alguém que tenha condições de bem orientar, de dar suporte para aquele espírito reencarnando não falhar. E a lucidez, o entendimento perfeitamente da vida, do que é a vida, vai dar suporte para a pessoa não errar. Então, o que é mais comum, me parece, é ter nas famílias espíritas ainda espíritos que erraram gravemente no passado, porque agora, graças a esse entendimento, poderá mudar totalmente a sua trajetória. E dependerá disso a felicidade ou a infelicidade dele. Quer dizer, os pais têm nas mãos a felicidade dos filhos no futuro. É claro que não dependerá deles a felicidade do filho, depende do filho fazer o bem, mas se nós mostrarmos o caminho, exemplificarmos para ele ver que é possível ser feito, ora, sem dúvida nenhuma, as chances dele seguir o roteiro do bem será muito grande. Como é que o pai espírita deve encarar a educação formal do mundo? Ele deve propiciar uma profissão ao seu filho? Ele deve dar faculdade para que ele possa estudar? Sem dúvida nenhuma, dá toda a condição de estudo, de formação, não esquecendo que cada ser é um ser que tem uma missão própria. O pai não deve querer que o filho tenha essa ou aquela profissão, porque o pai gosta dessa ou aquela profissão, porque essa profissão dá dinheiro, porque essa profissão... E sim dar oportunidade ao filho para que ele busque aquilo que a sua missão, a sua tarefa. Nós não devemos escolher as profissões pelo dinheiro. Normalmente nós observamos que os pais indicam aos filhos para fazer essa ou aquela faculdade, porque isso vai dar bastante dinheiro. O objetivo não é ganhar dinheiro, mas ser útil para a humanidade. Sem dúvida deve sim, mas jamais imaginar que se ele tiver um diploma, ele vai ser feliz. Hoje nós estamos observando, Felipe, que as pessoas mais esclarecidas, as mais intelectualizadas, são as que mais estão criando problemas para a humanidade. Não são os ignorantes que fazem armas, não são os ignorantes que patrocinam as guerras. São as pessoas esclarecidas, são as pessoas de uma boa formação profissional, uma boa formação intelectual. Isso eu trago essa baila para que a gente consiga entender que a formação moral deve ser a parte principal, sem naturalmente achar que não há necessidade da formação intelectual. Existe sim, mas uma pessoa intelectualizada, uma pessoa de uma grande formação intelectual, ela é mais perigosa, muito mais perigosa para a sociedade do que uma pessoa que não tem uma formação, por exemplo, colocar melhor essa situação. Uma pessoa que na Terra é uma pessoa que tem uma formação moral, ela vai causar menos problema, aliás, para todo mundo, do que uma pessoa que tem uma formação intelectual e não vai saber administrar aquilo. Então, hoje nós vemos, lamentavelmente, essa situação ocorrer. Nesta onda de consumismo que nós estamos enfrentando agora na humanidade, como deve se comportar o pai espírita, já que os companheiros dos filhos conseguem comprar as coisas, desejam, os pais permitem que comprem? Como é que você vê isso? Esclarecendo, informando, nós não podemos exigir que o nosso filho também ande maltrapilho. Ele deve acompanhar, sim, dentro da sua condição social, né? Mas não imaginando que o fato de ele ter uma roupa de marca, o fato de ele ter isso, aquilo, vai trazer felicidade a ele. Quando a gente fala normalmente
que o dinheiro não traz a felicidade, os fatos atestam isso, que de fato não traz. Muitas pessoas brincam, não traz a felicidade, mas ajuda a comprar a felicidade. É mentira. Se fosse assim, as pessoas muito bem situadas financeiras do mundo não usariam droga, não beberiam, estariam estáveis em suas vidas e relações familiares. E a gente não observa isso. Então, é necessário conscientizar as pessoas de que a felicidade não está naquilo que você tem, naquilo que você demonstra, mas naquilo que você é. Então, é muito melhor você ser do que você ter. Como é a melhor maneira, na sua opinião, os seus estudos que você faz da doutrina espírita, de nós nos livrarmos da obsessão? A doutrina espírita é a única ciência, a única religião no mundo que tem condições de solucionar esses problemas da obsessão. E a obsessão, ela é produto da educação. Na verdade, a desobsessão é a educação. Então, quando a gente vai fazer no Centro Espírita as palestras espíritas, estamos ali propiciando a desobsessão. Porque esclarecendo o espírito obsessor, ele vai se dar conta, vai despertar para a realidade. E as pessoas, os encarnados que ali estão, porque sempre eles nas palestras espíritas, tem os encarnados e os desencarnados. Os desencarnados, dando-se conta de que ele pode ter uma vida de melhor qualidade a nível moral, distancia-se vibratoriamente dos obsessores. Os obsessores, espíritos que também ali estão aprendendo, estão vendo a vida agora em um ângulo amplo, se dão conta de que ele está apegado e brigando por mesquinharia ainda, que há coisas muito maiores que ele pode conquistar desde que ele queira. Então a obsessão, ela desaparece com o esclarecimento tão somente. E quando nós descobrimos que temos muito mais a ganhar ajudando um ao outro do que um tentando destruir o outro, que é uma estupidez sem tamanho, uma vez que somos indestrutíveis, somos espíritos imortais. Então eu tenho dito, às vezes, a alguns espíritos nas reuniões mediúnicas, Felipe, que porque é muito comum atendermos pessoas que mataram-se, grupos de rivais, que um matou o outro, e aí aquele predominou, destruiu este, né? Aí a gente conversa com aquele que foi o algoz, aquele que foi o criminoso, dizemos a eles, olha que estupidez que você fez. O que é que você conseguiu matando fulano? Você foi tentar destruir uma coisa que é indestrutível, você apenas conseguiu destruir o corpo dele, mas ele continua vivo, continua intacto. Então, veja que é falta de esclarecimento. Quando as pessoas estiverem informadas, não haverá mais o mal, porque o mal não é senão o resultado da ignorância. Com relação ao fenômeno mediúnico, como você vê a psicografia na casa espírita? Como uma forma de atestar de forma eloquente a vida imortal, a vida no plano espiritual, precisamos ainda para que a gente possa ter segurança, certeza. E é um fenômeno que um dia vai ser perfeitamente normal. Aliás, a mediunidade, conhecido falada por Charles Richer como sendo o sexto sentido, um dia vai se tornar uma coisa comum. Nada do que está no mundo é para ficar oculto. Hoje os médiuns são um número menos, são raros ainda, em função dos poucos recursos que as pessoas têm. Mas com o tempo isso vai se tornar uma coisa comum, natural. Os espíritos poderão conversar conosco naturalmente, desde que eu tenha estrutura emocional para isso, desde que eu tenha uma vivência moral sadia para estar em contato com os bons. Então a psicografia é um recurso extraordinário para estimular as pessoas à vivência moral cristã, para saber, ter certeza absoluta que de fato isso existe, que isso não é uma coisa que a doutrina espírita criou ou inventou, mas é uma coisa de todos os tempos, que se repete dia a dia para fortalecer a nossa certeza na imortalidade. Mas você acha que a psicografia, principalmente essa de consolo, de entrar em contato com os desencarnados, deva ser uma preocupação principal do Centro Espírita? Não deve ser uma preocupação principal, mas nós temos observado, no caso Chico Xavier, no trabalho extraordinário que ele desenvolveu nessa área, e outros médiuns no Brasil lá fora também continuam nesse tipo de atividade, né? Tem ajudado muito, despertado muitos corações, muitas famílias, né? Não é o principal nós buscar psicografia para convencer as pessoas. Os livros estão ali aos montes para que a gente raciocine e descubra que isso que a vida no plano espiritual é uma coisa real.
estão atestando no dia a dia. Não deve ser uma preocupação nossa. A preocupação essencial da doutrina espírita é a reforma moral. Mas muitas vezes, para o sujeito que está à beira do suicídio, é necessário que tenha aquele recurso. É como se fosse um remédio para ele poder sobreviver um pouco mais e entender, ver um pouco além. Mas não é o objetivo principal, absolutamente. Senão, nós teríamos que fazer o papel de correio permanentemente, né? Ou criar um departamento do correio para o mundo espiritual com a Terra, o que não seria o caso. Porque muitas vezes nós somos procurados na casa espírita e a pessoa diz assim: eu queria que vocês me trouxessem uma mensagem do meu pai, da minha mãe que já partiram. Essa preocupação com a mensagem... Não tem. Muito embora o ocasionamento possa ocorrer, e no nosso caso já ocorreu o caso assim, dos espíritos vir, mas vir espontaneamente. Nós não podemos constranger o espírito, estando no mundo espiritual, para ele vir trazer a mensagem. Você desconhece a situação que ele está, como ele está. E a família tem que respeitar a liberdade. Conviveu com ele tanto tempo na Terra, agora tem que dar a oportunidade a ele de seguir o seu trabalho, o seu destino, e tendo possibilidade, naturalmente, eles vão vir. Mas nós não temos que ter esse comprometimento, até porque geraria problemas de mistificação, problemas vários, e aqui o médium está em risco. Mas quando há o interesse dos próprios espíritos, isso ocorre sem dúvida nenhuma. Mas nós não devemos ter essa preocupação. E sim ter a preocupação de, enquanto estamos na Terra, aproveitar o máximo de convívio, de forma fraterna. Às vezes o sujeito está na Terra brigando, discutindo, criando um maior problema, e depois, quando morre, fica cheio de arrependimento e vai buscar ajuda para ter... Por que não aproveita o convívio enquanto estamos convivendo de forma intensa? E guarde a certeza de que o sujeito, a pessoa, o ente querido que agora está no plano espiritual, em breve nós vamos nos reencontrar com toda certeza. Mudando um pouco de assunto, gostaria de perguntar a você, Ademir, como você encara a oração na atividade espírita? Das formas mais extraordinárias que nós temos a nos aproximar de Deus. Quando nós oramos em benefício de uma pessoa, nós estamos como que emitindo uma vibração, uma mensagem de esperança, uma mensagem de estímulo para essa pessoa. É como se alguém, se nós estivéssemos numa situação de muita dor, de sofrimento, e alguém telefonasse para nós: Ademir, estamos aqui torcendo por você, seja forte, reaja, seja firme. E aquilo, a gente sabendo que tem alguém que está torcendo para a gente, faz um bem imenso para a gente. Então veja que a prece é um contato que você faz, uma mensagem que você manda para essa pessoa. E a oração também, quando nós estudamos a questão da nossa aura, nós sabemos que ao momento que nós estamos em oração, nós elevamos-nos, iluminamos-nos, quer dizer, propicia a gente entrar em contato com as esferas superiores, faz com que a gente estabeleça barreiras intransponíveis para os espíritos das trevas. Nós estamos num mundo de vibração. Então a única defesa que nós temos em nossas casas, para que os espíritos não atravessem as paredes, porque eles atravessam as paredes, não adianta nós fechar a porta, acender a luz, apagar a luz, que eles adentram da mesma forma a nossa casa. A única defesa que nós temos para nos proteger das trevas é a oração, e criamos com isso um campo magnético que protege não apenas o nosso corpo físico, que é através da nossa aura, que passa a ter uma vibração mais intensa, mas a própria casa. André Luiz chega a dizer no livro Missionários da Luz que no lar onde se ora, cria-se um campo eletromagnético em torno da casa que o espírito das trevas não consegue adentrar. Então a prece é dos recursos mais extraordinários que uma pessoa que não ora atualmente na Terra, ele não tem condições de crescer espiritualmente. Aliás, em nenhum sentido, porque ele estará realmente sujeito a quedas a todo momento. E adianta orar para os mortos? Sem dúvida nenhuma. Se você pensa que vai resolver o problema deles, que vai mudar a vida deles, não. Mas eles vão estar estimulados para isso, para mudar. Eles vão ter que reagir. É a mesma coisa, se você tem um problema de saúde, eu vou orar para você. Mas se você... E você sabendo que eu estou torcendo por você, você vai dizer: poxa vida, eu não estou sozinho. Mas se você está com problema de saúde aqui na Terra e sabe que ninguém liga para você, não tem ninguém que goste de você, veja que você entra numa depressão, numa tristeza, que faz com que a doença agora então realmente te abata muito mais. Então adianta orar.
sim, porque vai ser um grande estímulo para ele reagir, porque ele vai saber que tem alguém que está torcendo por ele, é seu amigo e espera que ele reaja. Não adianta orar no sentido de achar que orando vai fazer com que a pessoa se torne inteligente. Não, é a mesma coisa. Mas agora, se eu estimular a pessoa a buscar a inteligência, a buscar a vida melhor, ele vai ter um ânimo diferente, sem dúvida nenhuma. O nosso companheiro Ademir, que veio da cidade de Toledo, no sudoeste do Paraná, cumpriu um extenso programa aqui na nossa região. Agradecendo a participação intensa do Ademir, proveitosa, profícua, colocamos o nosso microfone do Sementeira Cristã para as suas despedidas. Nós estamos felizes pela oportunidade que tivemos na cidade de Franca e queremos agradecer a hospitalidade e a oportunidade de estarmos aqui e lembrar, conforme já mencionamos, que felicidade é uma opção. Nós estamos na Terra para sermos felizes, não estamos aqui para sofrer. E muitos de nós que hoje representamos um problema para Jesus, podemos, desde que a gente queira, nos tornarmos solução para os problemas. Basta a gente querer. E a doutrina espírita está ali como um campo imenso para esclarecer, como uma escola, para nos mostrar o caminho correto. Basta que a gente queira. Então, podemos ser imensamente felizes se quisermos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, trazendo notas, informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região. Se sua entidade não é espírita, mas pauta suas atividades assistenciais exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também pode divulgar aqui assuntos de seu interesse assistencial. Décimo segundo em Lipe, São Paulo, capital. O 12º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo
terá como tema central mediunidade, pesquisa histórica e pesquisa histórica. Será 27 e 28 de agosto de 2016, em São Paulo, capital. Local USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Rua Doutor Gabriel Pisa, 433, Santana, telefones área 11 2950 6554. O Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, em LIP, estará na sua 12ª edição. Tomarão espaços não somente de apresentação e discussão dos trabalhos inéditos de pesquisa sobre a temática espírita, mas também de encontros entre pessoas afins, com o propósito de desenvolver o aspecto progressista do espiritismo. Neste ano, o evento terá foco no esforço conjunto de desenvolver pesquisas sobre a mediunidade, estudo de casos e aspectos históricos. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz convida os interessados no estudo das obras desse mesmo espírito, psicografadas por Chico Xavier, informando que as reuniões acontecem uma vez ao mês, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Informações nos telefones 99225 9096 com Francisco ou 99121 5995 com Carlos ou Vera de Russi. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para a palestra a ser proferida hoje às 19h pelo confrade José Maria Alves, com o tema O Bom Espírita, José Marques Garcia. A parte artístico-musical estará a cargo de William e Madrigal Esperança. Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Movimento Jurídico Espírita e o papel das AGES, eis o tema da palestra a ser proferida pelo Dr. Tiago Sintressado, promotor de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, na sede da Federação Espírita de Tocantins, em 18 de junho, próximo, um sábado, às 9h. O evento é aberto a qualquer interessado e a AGE Brasil convida os espíritas operadores do direito para juntos fazerem parte deste processo. Informações www.agebrasil.org.br. Ajudando a manter o jornal A Nova Era e o programa Sementeira Cristã. Aos leitores e ouvintes que contribuem para a manutenção do jornal A Nova Era e do programa Sementeira Cristã, solicitamos a especial gentileza de informarem ao IDEFRAN seus CPFs, tendo em vista atendimento de nova exigência do Banco Central no que respeita a transações por meio de boletos bancários. Lembramos que continua válida a opção por depósito bancário. Banco 756, Sicob, agência 4321, conta 200 2511, dígito 4. Antecipamos nossos agradecimentos. Espírita, assine o periódico Direito e Responsabilidade, uma publicação da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, que busca desenvolver o pensamento jurídico espírita, contribuir para a humanização das instituições sociais e dos operadores do direito e despertar as consciências para uma sociedade ética e fraterna. Agora, em gravação, o nosso companheiro Vicente Benatti apresenta uma crônica homenagem. 2 cidadãos exemplares. José Silva, seu nome se realiza como patrono do Centro Espírita, a Rua Marcos Granzotti, no Jardim Paineiras. Antigamente falava-se barbeiro, hoje cabeleireiro,
consultor de tantas histórias, como um divã de psicanalista, cidadão, simplicidade contagiante, prestativo, responsável pelas chaves, abria e fechava a porta do Centro Espírita Esperança e Fé, a nova era, mais que responsabilidades, carregava apreço por seus ofícios e afirmava terminados trabalhos. Bem, tenho que levar uma rosquinha para o meu enfeite. Se referia a Irma, sua esposa. José dos Santos Gomes, eletricista de profissão, cofundador da campanha da Fraternidade Alta de Souza, criou e dirigiu a Sociedade Espírita de Restinga, exemplarmente a pé, de bicicleta, contemplava idas e vindas ao vizinho município. Domingo, 15 de maio, passeio a Restinga. Celebramos 2 eméritos esportistas, futebolista, ciclista, abriram caminho em grandes caminhadas pela vida, anônimos, ampliaram horizontes na galeria do esforço físico, intensos trabalhos assistenciais, condicionando corpo e mente pela longevidade, combate à sedentariedade, degraus de saúde. O termo Restinga tem incontáveis definições e conceitos. Se refere à faixa de vegetação e terra de feições alongadas dentro de uma planície que parece com o tema local. Se refere ao município que se projetou com o nome Passeio à Restinga, verdadeira maratona de 17 quilômetros em sua 13ª versão. Dia 19 de julho, a tocha olímpica passará por Franca. Faço a aposta para quem chegar primeiro. José Silva, José Gomes, chamo para árbitro Pedro Morila Fuentes, Pedroca, criador do passeio. Entregará a medalha ao fim do percurso. Imensa galera estará presente à natureza do singular evento. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos, segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN. Distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na Secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra localidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para o idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Dia após dia cuidando dos sistemas da sua empresa. Setores calçadista e agronegócio. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. www.chb.com.br facebook.com/chbsistemas, atendimento@chb.com.br.
Agora no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje, esta sessão responde a pergunta do nosso prezado ouvinte Pablo da Vila Nova, que perguntou à equipe do Idefran o que diz o Espiritismo sobre a regressão a vidas passadas. Vamos saber agora, meu caro Pablo, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Euri Carvalho. A doutrina espírita não nos diz que devemos fazer isto ou aquilo. Ela nos traça um roteiro de vida assentado na moral cristã. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a condição de escolher o caminho que julgarmos mais adequado para a nossa vida. Só que seremos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. Diante dessas decisões, usemos sempre o poder que temos de refletir, raciocinar e usar sempre o bom senso. Podemos nos valer ainda do auxílio dos bons amigos espirituais, através da oração, pois eles estão sempre prontos a nos orientar. Há mais ou menos 30 anos, começou a chegar no Brasil, vindo dos Estados Unidos, notícias sobre a técnica terapêutica RVP, inclusive com livros editados, alcançando o nível de best-seller internacional. Logo apareceram os primeiros cursos sobre tal matéria, com professores vindo desse país. Médicos, psicólogos e psiquiatras espíritas se interessaram pelo assunto, e logo a prática dessa terapia se disseminou no meio espírita. Concordamos que tudo aquilo que surge com o intuito de ajudar a criatura humana a sanar ou a suportar melhor as dificuldades e sofrimentos que a cercam, deve ser conhecido, estudado e, como consequência, saber se o seu uso valerá ou não a pena. Mas os profissionais dessas áreas, que são espíritas, devem ir além desse estudo. Sabedores que a doutrina abrange todos os segmentos da cultura humana e enxergando o seu paciente de uma forma holística, devem submeter tais procedimentos a um estudo mais aprofundado, tendo como parâmetro os postulados da doutrina espírita. E o que nos diz a doutrina a esse respeito? Tratemos do assunto de uma forma resumida, mas que dá para um melhor esclarecimento. Dizem os espíritos luminares que assistiram a Kardec na obra da codificação que o esquecimento do passado é uma bênção que Deus concedeu ao espírito durante a vida corpórea, a fim de promover a sua edificação, sem que as lembranças de um passado delituoso lhe entravem a jornada. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, com o título de Esquecimento do Passado, Kardec faz as seguintes observações sobre o assunto. A lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Trocando em miúdos, você, caro ouvinte, já imaginou reconhecer no seu filho de 1 ano de idade um terrível algoz de vidas passadas? Qual seria a sua reação? Como seria a sua relação com esse filho a partir dessa revelação? Este é apenas um exemplo entre inúmeros que poderiam surgir se nos fosse dado reconhecer o nosso passado. O esquecimento nos faz tão bem que tem coisas do nosso passado nesta mesma existência que nós gostaríamos de esquecer,
de apagar das nossas lembranças. Seria um alívio, não é mesmo? Argumentam nossos irmãos espíritas que advogam a causa das regressões a vidas passadas, que a técnica, a conduta bem aplicada, remete o paciente durante o transe a apenas aquele episódio que se relaciona diretamente com o mal que o acomete na atual existência, e nada mais lhe é revelado. Conhecida a causa que deu origem aos problemas de hoje, os efeitos deixam de existir, obtendo-se melhoras ou até mesmo a cura. Como a doutrina não trata diretamente deste assunto, recorremos ao conceituado estudioso dos mundos espirituais, André Luiz, que pela psicografia de Antônio Baduí, nos legou a mensagem Transgressão e Regressão, que em parte trata diretamente desta questão. Diz-nos ele: o Espiritismo esclarece que as vidas sucessivas são instrumentos da providência divina para a evolução espiritual, ressaltando que o esquecimento das experiências é útil ao recomeço em nova existência. Nesta oportunidade, os enganos de outrora manifestam-se como tendências indesejáveis a serem corrigidas, e a voz da consciência é o eco da resolução tomada no sentido de melhorar. Apesar desse conceito claro e preciso, há os que advogam a regressão de memória, abarcando as vidas passadas como tratamento aos males de agora. Entretanto, convém refletir que somente o esforço no bem é capaz de renovar propósitos a caminho da paz interior. É ilusório qualquer outro meio que afaste o espírito da participação ativa do processo de transformação íntima. Diante, pois, das provações que te afligem, não imagines que o alívio de tua dor esteja no conhecimento do pretérito. Ao contrário, a solução que Deus te propõe não é conduzires a memória em direção ao passado, debaixo do sono hipnótico, mas avançares o coração rumo ao futuro, sob a inspiração do Evangelho de Jesus, amando, servindo e trabalhando pelo autoaprimoramento, na certeza de que a felicidade autêntica é a operosa conquista e não simples oferta. Queremos finalizar de nossa parte dizendo que respeitamos aqueles que adotam e fazem uso dessa técnica. É a escolha de cada um, de acordo com o viés dos argumentos que aqui utilizamos. Ficou patente que não utilizamos e nem recomendamos o uso dessa terapia. Por que mexer em feridas que podem já estar cicatrizando? Deixemos o nosso passado em paz. A cada dia basta o seu fardo. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16-3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Como não me enganarei? Ninguém se engana a si mesmo. Coríntios. Em que estarei eu enganando a mim mesmo e como o evitarei? Certo é que as condições de restrição temporária da visibilidade espiritual do homem encarnado nos impedem contemplar em toda a extensão os horizontes belíssimos da verdade. Forçoso reconhecer que a vida humana guarda para nossos espíritos o privilégio do esquecimento, para que o aprendizado se torne proveitoso. Inegável a afirmativa de que o viajor
embrenhado na floresta espessa das lutas terrenas, é compelido a usar seu livre-arbítrio quanto à escolha do trilho a seguir. E assim sendo, a imagem que cremos real pode ser apenas miragem. A riqueza do conhecimento, dos fatos, do pretérito que ansiamos tanto por entesourar, pode nos tornar mais pobres. E o caminho pelo qual deliberamos seguir pode não ser o que realmente nos conduz aos campos floridos da paz e do trabalho feliz. Em tudo isto, pode estar o teu engano, e se ele se tornou inevitável, pode hoje, amanhã e sempre transformá-lo em oportunidade bendita que te ensinará uma lição a mais. Procura, pois, analisar-te dentro das pautas dos preceitos evangélicos e evita enganar a ti mesmo, em perpetuando ilusões nefastas, as quais te afastarão cada vez mais da hora de te avaliares sob a luz da verdade, cuja claridade, por mais que doa, é a única capaz de proporcionar júbilo eterno. Como crescerei? Como crescerei em todas as coisas, praticando a verdade, se quase sempre não consigo aceitá-la com amor? Assim como o brilhante, valioso, não terá expressão de reconhecimento aos instrumentos que o constrangeram a crescer, de pedra vulgar, em meio ao cascalho comum, a posição de gema deslumbrante? Assim como o animal indócil não saberá emitir vibrações de gratidão ao arreio que o junge ao varal de uma viatura e que o faz crescer da classificação de simples quadrúpede a de cooperador indispensável ao homem, também o homem encarnado, que não procura elevar a mente para as expressões de aprendizado bendito que as condições variadas da vida humana nos oferecem, não saberá crescer na escala de valores espirituais que necessita adquirir. E a verdade é sempre boa, é sempre pura, mostra-nos sempre o melhor caminho, conduz-nos aos campos onde possamos colher os mais proveitosos e preciosos frutos para a nossa economia intelectual, sentimental e espiritual. Se, pois, te desgosta o verificar a verdade sobre os planos de vida que o Senhor te concedeu, aprende a aceitá-los com amor. Amor e resignação, tirando deles o melhor proveito, e estarás crescendo. Se te sentes envergonhado ante a verdade que te faz reconhecer a inferioridade de tua capacidade intelectual, vale-te da meditação sadia, enquanto tuas mãos executam coisas belas e úteis, e estarás crescendo. Se te acabrunha a condição física que te foi concedida por vaso bendito de oportunidade renovadora, ergue-te, esquece-te, sem desprezar, de teu eu exterior e aperfeiçoa teu espírito pela autodisciplina,
pelo estudo e pela cultura. No que estiver ao teu alcance, estarás crescendo. Cresce em todas as tarefas que a realidade da vida te oferece. E crescerá também a tua capacidade de receber com amor qualquer degrau de luta que te permita chegar um pouco mais perto das zonas de espiritualidade superior em que aspiramos lidar um dia sob a inspiração direta do Divino Mentor. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Aroeira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentou Eurípides Mendonça. Participação de Felipe Salomão, Ademir Beber e Euri Carvalho. Inserção virtual, Antônio Carlos Zessado. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.